Agora sim, nós temos o prazer de receber, olha, uma figura muito interessante. Ele vai contar exatamente, esse guarulhense, né? O que ele faz da vida e sobre a importância de você se prevenir, se cuidar com relação ao câncer. O nosso amigo Renan, ele que é do Conselho de Saúde de Guarulhos. Boa noite. Olá, boa noite, Roberto. Prazer. Prazer estar aqui podendo contribuir um pouquinho com algumas informações relevantes quanto à campanha Outubro Rosa, que não chegou ao fim, mas isso tem que permanecer. Toda a questão de conscientização, prevenção, diagnóstico e tratamento tem que ser sempre mantido. É um mês que é enfatizado, mas a gente é sempre interessante a gente continuar falando sobre essa campanha. E é interessante, né, que eu estava conversando com o Renan no finalzinho de outubro, né? Foi. Que era o Outubro Rosa. E nós estamos no Novembro Azul. E eu queria fazer essa comparação. As mulheres se cuidam mais do que os homens com relação à saúde, Renan? Bom, pelo número de testes que são feitos, realmente as mulheres procuram mais uma ajuda médica do que os homens. Os homens têm muito o estigma do preconceito, a questão do exame de toque retal, e apesar de hoje ter um marcador que é muito sensível, que ele pode ser detectado pelo plasma, pelo sangue do paciente, que é o PSA, que é um antígeno da próstata, que é liberado na corrente sanguínea. Se em altas quantidades, ele pode ser diagnosticado e isso determinar para suspeitar de um diagnóstico de câncer de próstata. Podendo ser também uma hiperplasia benigna ou uma inflamação da próstata. Então, o médico já vai poder destrinchar depois mais afinco qual que pode ser o diagnóstico efetivo. E as mulheres, elas buscam mais realmente as campanhas que têm referente à mamografia, geralmente fazem mamografia anualmente, e isso é muito importante para o rastreamento da doença. O Renan, ele é especialista em oncologia. Como é que é isso? Qual a sua profissão? Vamos começar por aí. Você é enfermeiro? Não, farmacêutico. Farmacêutico, desculpa. O enfermeiro está na minha cabeça. Você é farmacêutico. E você tem especialização em oncologia. Como é que é isso? Isso, perfeito. Eu sou farmacêutico, então eu me formei na Universidade de Anhanguera, aqui em Guarulhos, nossa universidade. Posteriormente, eu entrei dentro do Hospital das Clínicas, mais especificamente no ICESP, onde eu fiz uma especialização, como se fosse uma residência multiprofissional com foco em oncologia. E a partir daí eu fui ganhando cada vez mais gosto, apreço por essa área e me interessando sempre em estudar. E aí eu desenvolvi um projeto de mestrado, onde a gente tentou buscar biomarcadores para tentar realizar o diagnóstico precoce de mulheres com câncer de mama e estratificar quem pode responder melhor a um certo tratamento ou não. Morre-se menos hoje de câncer de mama, Renan? Reduziu bastante as taxas de mortalidade, mas ainda é uma doença que mata, acaba levando muitas mulheres a óbito. De acordo com o último levantamento da Globocan, que é uma agência internacional de câncer americana, que ela traz as estimativas de incidência e mortalidade, o câncer de mama ele é o segundo mais incidente na população geral, sendo que praticamente todos os casos são em mulheres. O câncer de mama pode acometer homens, tem que deixar isso bem claro. É interessante, eu gostaria que você falasse, porque o homem também tem mama, Sim. não é verdade? E ele pode ter esse câncer. Pode, perfeito. Seria legal você falar sobre isso. Perfeito. A glândula mamária da mulher, ela é diariamente, constantemente estimulada por fatores esteroídicos, por hormônios de estrógeno, progesterona, entre outros. E isso estimula a célula a proliferar, a se diferenciar no momento da gravidez, a produzir o leite materno, né? Então, onde vai fornecer todos os componentes fundamentais para a criança, né, para o bebê, para ele criar imunidade e para também
para sua nutrição. O homem também tem a glândula mamária, só que ela é bem menos complexa do que a da mulher. E também é estimulado por estrógeno. Os homens também têm estrógeno, só que em pequenas quantidades. Por isso que é muito mais difícil o câncer de mama acometer os homens. Em torno de menos de 1% dos casos de câncer de mama são masculinos. E essa pergunta eu gosto de fazer, porque, veja só, Renan, todas as doenças, parece que o homem consegue dar um jeito. E o câncer, alguns já conseguiram debelar bastante. Mas ainda o nome câncer parece que é uma doença que nós não chegamos ainda a encontrar uma cura para isso, ou entendê-lo melhor, porque se entender, consegue procurar sair. Perfeito. O câncer, como eu sempre digo, é uma doença complexa, porque ela pode atuar de diversos mecanismos, ela é heterogênea porque ela é diferente. O câncer de mama de uma paciente é diferente da outra, isso a gente chama de heterogeneidade intertumoral, de diferentes tumores, e a gente tem a heterogeneidade intratumoral. O câncer daquela paciente, as células são totalmente diferentes. E com isso Mas o processo é o mesmo? O processo pode ser de diversas formas. O que é um câncer? O câncer é uma alteração na célula, uma alteração que faz com que a célula pode proliferar mais do que o normal, uma célula que pode criar mecanismos de resistência à morte, porque constantemente a gente tem células que crescem e células que morrem todos os dias, normal, processo biológico normal. Só que o câncer, ele quer proliferar mais, ele quer ser resistente à morte, ele não entra no processo que a gente chama de suicídio celular. A célula, quando ela atinge um certo tempo de vida, ela se autodestrói. E o câncer, ele não ativa esse mecanismo. Eu sempre tive essa teoria de boteco, né? De botequinho, na verdade. Eu sou jornalista, eu não entendo nada de medicina. Mas eu sempre tive isso na minha cabeça e ele acabou de uma certa forma, confirmar. No dia que nós descobrirmos o remédio do câncer, nós vamos descobrir o remédio contra a morte. Eu sempre tive isso na cabeça, porque são duas coisas celulares, né? Então, e ele acabou de falar, um dos fatores do câncer é a célula que se recusa a morrer. Então eu acho que um dia que descobrirem a cura do câncer, não a cura, mas que entenderem o processo profundamente, eu acho que vai descobrir também, ou pelo menos um jeito de nos tornarmos mais longevos, né? Sei lá, de repente é por aí. O Brasil está preparado para tratamento de câncer? Eu vejo tanta gente sofrendo, Renan. O Brasil ainda está um pouco a desejar quanto ao tratamento. Tem pouco investimento, apesar do SUS fornecer o tratamento integral, universal, a gente sabe a importância do SUS, mas ainda não é suficiente. Precisa ter mais investimentos, e não só investimento, melhor remanejamento, direcionamento de verbas, porque existe também uma má gestão, que isso acaba impactando bastante no medicamento chegar para o paciente. Existe uma organização que chama Conitec, que ela avalia novos medicamentos que serão destinados ou não a tratar o câncer. E o processo de avaliação de uma nova molécula, de um novo fármaco, ele demora muito no Brasil. Uhum. E isso, a gente vê pelo Covid, teve um atraso no início, né? Ali no processo de avaliação inicial da vacina, se seria implantada no Brasil, qual seria, Coronavac, da AstraZeneca, enfim. E acabou que, por impulso da pandemia, foi colocada uma pressão para adiantar o processo. Mas o processo comum, geralmente, ele pode demorar de um pouco mais de 200 dias a até quase 3 anos. O Vitor Jacques pergunta, qual o melhor exame para saber se tem ou não o câncer? Seria o toque retal ou o exame de sangue? Pois a maioria das vezes fazem um exame de sangue. Isso para o câncer de próstata, então, bacana. O exame toque retal, ele é extremamente preciso, porque o médico, o proctologista, ao
fazer o procedimento, ele consegue perfeitamente detectar se existe uma massa palpável, uma massa tumoral, e essa massa ela já então, é colhida um pedacinho dessa amostra e vai ser feita a biópsia, então é feita a biópsia, né? E analisa então a lâmina, um tecido do paciente, para ver se realmente é maligno ou benigno. Então ele é muito preciso. O PSA, que é o mais comum utilizado na prática clínica, ele é aquilo que eu falei, ele pode testar alguns falsos positivos que chamamos. Por quê? Falso negativo também? Falso positivo, porque ele está presente em altas concentrações, não só para o câncer, para a hiperplasia benigna e para a inflamação. Então, às vezes o paciente está tendo um processo inflamatório, mas testou com altos níveis de PSA na corrente sanguínea. Então, o médico ali ele tem que tomar bastante cuidado antes de firmar o diagnóstico. Ele tem que apurar bem, ter o laudo de PSA alto na corrente sanguínea não vai cravar que é um câncer. Muito bem, estou conversando aqui com Renê. Renê, eu vou te falar um negócio, viu? Renê Gomes, o pessoal estava pensando que era outro Renê que estava aqui, não. Renê Gomes, ele é guarulhense, da região de São João, né? São João, isso. São João, ele é mestre pela USP, Universidade de São Paulo aqui, mestre e especialista em questões do câncer, ele que é farmacêutico. Olha, uma das coisas que me preocupa muito é a questão da falta de remédio para as pessoas mais carentes, porque as pessoas ricas, né, acabam tendo o remédio, e o remédio para câncer ainda é muito caro, né? Bastante. Existem certos tratamentos que eles hoje são muito mais acessíveis, mas a grande maioria, infelizmente, ainda não. Por exemplo, a quimioterapia já reduziu bastante o seu valor de mercado. Só que a quimioterapia a gente diz que é um tratamento não específico, porque ela destrói toda a célula que está em divisão celular. Certas moléculas que são importantes para a divisão, a droga ela encontra e destrói essas células. Aí, por isso que o paciente ele acaba sofrendo muitos efeitos colaterais, tem destruição de todo o folículo piloso do cabelo, porque as células estão altamente em divisão celular do cabelo, então aqui é uma região que é muito atingida, a mucosa oral causa muitas feridas, existe toda a questão dos efeitos gastrointestinais, então diarreia, vômito, porque também é uma região que tem muita divisão das células. Então, ele atinge as células tumorais, mas ao mesmo tempo atinge células saudáveis. Então, o paciente acaba sofrendo bastante efeito colateral. Existem os outros tratamentos que são mais, a gente diz, alvo direcionados. Então, ele vai em um determinado alvo molecular. Me explica, existe o câncer, todo mundo fala que é aquela da célula, também fala câncer na medula. O que é isso? Qual a diferença entre ambos? Na medula seria a leucemia. Leucemia. Isso, aí algumas células que são... É uma espécie de câncer? Sim, sim. A leucemia é uma espécie de câncer, que é um câncer que atinge ou células linfocíticas, são uma célula de defesa, ou da linhagem mieloblástica, enfim. São células que vão ser células imaturas que vão começar a cair na corrente sanguínea. E vai acabar impactando na saúde do paciente, causando anemia e vários efeitos, né? E existe o linfoma, que são... Quantos tipos de câncer existem? Hoje é catalogado quase uns 200 tipos de câncer. Existem alguns que são extremamente raros, outros que são mais comuns, enfim. Aí existem os tumores sólidos. E eles são muito parecidos um com o outro? O sistema é o mesmo? É o descontrole celular? Existem vários mecanismos pelo qual ali ocorrem alterações dentro da célula. São extremamente complexos. Uhum. Vou citar aqui o exemplo do caso da Angelina Jolie, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar em algum momento. Ela tinha um forte histórico familiar. Então tinha mãe e avó que teve câncer de mama.
ela tinha uma grande probabilidade de ter o câncer, que ter herdado uma mutação. Então, às vezes, o paciente ele pode herdar mutações do pai ou da mãe. Isso pode acontecer. Então, mutações, no momento da fecundação ali, ela já adquiriu uma alteração, que pode aparecer em qualquer momento da vida, ou não. Só que a mutação que aconteceu na Angelina era a mutação no gene chamado BRCA, que ele confere 80% de chance de ter câncer de mama ao longo da vida da mulher. Então, ela tinha esse risco muito alto. Imagina você pensar, pô, tem 80% de chance de desenvolver o câncer de mama a qualquer momento. Então, o que ela fez? Ela fez a cirurgia profilática. A cirurgia profilática, então, ela retirou as duas mamas. A gente chama de... Não foi exagero, não, dela? Não foi, porque ela reduziu o risco de ter câncer de mama para a população geral. Hoje, ela tem o mesmo risco de ter câncer de mama como qualquer outra mulher que não tem nenhum histórico familiar. Na época eu achei uma doideira. Quem está nos acompanhando é nosso grande amigo, o vereador Paulo Roberto Sequinato, um grande conhecedor do Legislativo da cidade de Guarulhos, e está dizendo que o programa hoje está muito produtivo. Eu concordo plenamente. E eu queria alertar, eu gostaria até que o nosso mestre falasse sobre isso, que às vezes você tem um preconceito no médico, mas se você pegar esse câncer, é um câncer muito doído, não? É doído e de repente, é fatal. Então, é bom você não deixar o preconceito determinar sua saúde ou sua vida, não é isso, Renato? Os homens têm esse grande problema, né, de muitas vezes fazerem o diagnóstico já quando a doença está no estágio avançado. Se você faz o rastreamento e detecta a doença no início, as chances de cura para o câncer de próstata passa de 95%. Só que o paciente fazendo um diagnóstico tardio, essas taxas podem cair drasticamente, dependendo do estágio da doença. Se estágio metastático, ou seja, quando o câncer se espalhou no organismo do paciente, ele acomete outros órgãos, tecidos, a chance de cura é bem baixa. Marcos Rocha trazendo um importante tema, parabéns pelo programa. Adriana Laura nos acompanhando aqui. O Marcos mandando um abraço para nós. E o Vitor ele faz uma pergunta interessante. Por que é tão difícil achar uma vacina ou algo para a cura do câncer? Seria falta de investimento ou de interesses dos governantes? Eu vi, inclusive, você deve ter ouvido muito, você como farmacêutico, aquelas teorias da conspiração, de que grandes farmacêuticos já teriam encontrado o remédio, mas aí eles não trazem esse remédio para poder continuar ganhando dinheiro. É muita doideira, pessoal? Isso, muita doideira. Ninguém teria coragem de fazer isso. Não. Impossível no dia Vamos de hoje. pensar. A indústria farmacêutica ela gasta milhões e milhões para desenvolver um certo fármaco. E quando ela desenvolve esse medicamento ele é eficaz, ela tem o direito, a propriedade daquela fabricação por pelo menos 2 décadas. Então tudo que é arrecadado na venda daquele medicamento vai para aquela indústria específica. Então é o que a gente chama de patente. Então, enquanto não quebra a patente, tudo que é arrecadado, tudo que é vendido, então a empresa ela pode colocar o preço que ela quiser. Porque foi ela que pesquisou, produziu, passou de todos os testes farmacológicos e colocou para comercializar. Então, a indústria farmacêutica no mundo que encontrar a cura do câncer, ela vai patentear e vai colocar o preço que ela quiser e vai ser a maior empresa do mundo, com certeza. Por favor. Isso São Paulo e qual hospital? no Hospital São Camilo. Em Guarulhos. Aqui, o que você faz aqui em Guarulhos? Em Guarulhos, eu sou membro de comissões dentro do CRF,
que é o Conselho Regional de Farmácia, aqui em Guarulhos, na seccional, com amigos como o Dr. Jonas, o Dr. Samuel, e sou conselheiro municipal de saúde, então eu represento o CRF. Conselho Municipal de Saúde. Isso, Conselho Municipal de Saúde. Quem era o presidente? O vice-presidente era o padre, não era? Que ele pediu licença, saiu. Bruno. Perfeito. O Michael é o presidente agora? É o Michael? Não me lembro. Não era o Michael, não. Era um japonesinho lá. É verdade. E aí a gente tenta trazer essas discussões, a gente tenta conversar, ver o que pode ter de melhoria para a saúde. A gente, como farmacêutico, o nosso foco é medicamento, ter disponível ali para o paciente, aquilo que o SUS cobre, tem de cobertura, antihipertensivo, antiglicêmicos, enfim, qualquer tratamento que o paciente precise. Caso não tenha dentro da rede municipal, buscar então a farmácia de alto custo e tudo mais, tudo interligado. E é basicamente isso, a gente tenta trazer melhorias. E quem quiser falar com o Renan Gomes, como é que faz? Bom, quiser alguma orientação, conversar com você. Pode entrar em contato com você tem redes sociais? Com o meu celular. Eu também tenho uma rede social, tenho Instagram. Como é que te procurar? Arroba Renan Gomes Farma, tudo junto. Farma. Ou o A é mudo, não tem o A. Farma. F-A-R-M-A. M-A, isso, perfeito. Perfeito. Renan Gomes Farma é a rede social que eu mais utilizo. E a gente pode conversar, enfim, tirar dúvidas. Eu também atuo na docência. Eu dou algumas aulas em pós-graduações, no SENAC, para farmácia oncológica, para o IPESP, que é uma faculdade que fica lá em São Paulo. Vamos trazer você aqui mais vezes. Quero agradecer a Renan Gomes. Obrigado, Renan. Eu que agradeço.